A gente parou ontem em Samertet Amudalef. A gente falou o seguinte, ali a gente falou que Rabanan, eles falam que Shgagat Korban, ele não é chamado de, não pode ser considerado uma coisa de shogeg, quer dizer, se a pessoa não sabia que por causa daquilo que ele estava fazendo, ele teria que trazer Korban, isso não pode ser chamado de, não é o suficiente para falar que ele está fazendo alguma coisa de shogeg sem querer. Por quê? Isso aqui para Rabanan. Por quê? A gente viu que para Munbaz, Shgagat Korban é chamado de shogeg, quer dizer, se ele sabia que era Shabat, sabia que não podia fazer, mas só não sabia que se ele fizesse isso, ele teria que trazer um Korban, já é considerado shogeg, já é suficiente para Munbaz. Para Munbaz é o suficiente para ele trazer um Korban e não ser hayav de esquilar nada disso. Já é considerado que ele é shogeg. O cara não sabia a gravidade do negócio. A gravidade é sobre careta, né? Agora, Rabanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitava linha, primeira palavra Rabanan. Rabanan, shkagabemai. Para Rabanan, o que ele tem que esquecer, qual que ele tem que shogeg no ato dele. Rabi Yochanan, marca que Ivan Sheshagag Bekaret Zafal Pishei Zir Belav. Rabi Yochanan, ele fala, se ele está com shogeg em careta, quer dizer, se ele não sabe que aquela transgressão, ela traz careta, uma morte espiritual, segundo Rambam, algumas mortes, uma coisa bem pesada. Se ele não sabe que aquilo ali traz careta para ele se ele fizer por querer, mesmo que ele, Izid Belav, ele fez por querer a ação. Alguém chegou para ele e falou, olha, não pode arar, porque tem uma ave melachá que se chama Choresh. Você vai arar, você vai fazer uma coisa que é ave melachá. Mas não falou para ele que, olha, isso aqui, você tem uma pena de careta. E se tiver de metrá, você tem pena de morte. Esquilar. Se não falar isso, careta, para Rabi Yochanan, se ele não sabe que tem careta nessa transgressão, mesmo que ele tenha feito por querer, já é considerado shogeg. Por quê? Porque ele não sabe a gravidade. Então é como se ele não soubesse a transgressão completa. Porque talvez se ele soubesse a gravidade, ele não teria feito. Reish Lakish, ele discute com o Rabi Yochanan. Reish Lakish chamar não, aqui ele tem que ter o quê? Tem que ser shogeg também no lado, também na transgressão. Ele tem que não saber que ele é proibido. Amarava falou, mas está mandando Rabi Shimon Levi. Qual é o motivo de Rabi Shimon Levi? Rabi Shimon Lakish. Amarkra, Ashelot é a cena, Bishgaga. Acham. Porque você não pode fazer isso sem querer, e aí você vai trazer o Korban. Então, você não pode fazer isso sem querer. O ato tem que ser sem querer. Ato de jogo belav becaret, Sheba. Rabi Yochanan, Ikra, de Rabi Shimon Lakish, Mayavid Lei. O que Rabi Yochanan vai explicar desse passo? E vai ele aqui detalhe. Precisa desse passo para aprender para outra coisa. De Amaret, para tremumar. Quando a gente fala que só quem vai poder fazer de shogeg, não sei o que, Amaret, essa pessoa que é ignorante. Para tremumar, para tirar aquele que é rebelde. O rebelde tem que trazer, não está incluído, não pode ser incluído no caso sem querer. Rabi Shimon Elazar Omer, Mishum Rabi Shimon, Asher lo te'asena ve'asham, Hashev midiato, mevi korban, Ashgagato, Ashgagato. Se ele, aquele que voltou, quer dizer, aquele que teve algum tipo de chuvá, ele não sabia, na hora que ele soube, esse cara pode trazer o korban. Se ele não se arrependeu, ele não pode trazer korban sobre o seu sem querer, porque o seu sem querer parece que depois ficou claro que não era tão sem querer assim. Vamos lá, estamos nos dois pontinhos. Sinad, Avot Melachot Arbem Chaser Echad. A gente já vê na Mishnah mais para frente. As Avot Melachot, as chefes das Melachot, são 40 menos uma. E aqui a gente vai perguntar, não por que falou 40 menos 1, ele vai perguntar por que falou número. Ele contou isso. Para que contar isso? Para que falar que são 39 melachot? Por quê?
se você fez todas de uma vez, você é chayav sobre cada uma. Mesmo que foi tudo numa ação só, chayav sobre cada ave melachá. Como é que isso pode acontecer? No caso, você sabe que é Shabbat, mas você não sabe o que é melachá, você não sabe o que é melachot, então você pode fazer tudo de uma vez. Bicha, Rabi Yochanan, Rabi Yochanan, Amar, que vai ser becareta, mas bicha diz belav. Mas lá, tá bom para Rabi Yochanan que falou o que? Se ele não sabe que é shogeg, mas ele sabe que não pode, tá bom que você fala que ele vai acabar fazendo todas. Segundo Deada lá le Shabbat belav, como no caso que ele sabe que é Shabbat e é proibido, só que ele sabe que ele sabe que tem que trazer o korban para Rabi Yochanan já é o suficiente para ele ser shogeg, porque ele não sabe que tem que trazer um korban, não sabe que é careta, não sabe que a gravidade da transgressão, então ele tudo bem, dá para entender que ele vai ser chayav de muitos brachot juntos. Ela, Rav Shimon ben Lakish de Amar ad shishgog belav e karet. Rav Shimon ben Lakish que falou que ele tem que ter sem querer os dois, o lav e karet. De adel Shabbat bemai. O que é isso que ele vai saber que é Shabbat? De ada betchumim velebet Rabi Akiva. Talvez é um cara que sabe que é Shabbat para tchumim. O cara que sabe que é Shabbat, que sabe que hoje é Shabbat. Hoje é Shabbat, e aí? Alguém já sabe que hoje é Shabbat, sabe alguma coisa. Se ele tem que ter um shogeg no lav, na própria transação, e no careto, não saber a gravidade, mas ele tem que fazer o ato sem querer, então ele não pode saber que é Shabbat. Então como é que você fala que a pessoa que fizer todas de uma vez vai ser no caso que ele sabe que é Shabbat? Sabe que é Shabbat, ele não vai fazer todas. Alguma ele não vai fazer. Então aqui está falando o seguinte, aqui é no caso de Tchumin. Ele sabe que é Shabbat para quê? Ele sabe que é Shabbat porque não pode sair do Tchum. Mais de 2 mil amar fora da cidade. E ali, Rabi Akiva, quando Rabi Akiva fala que isso é deoraita. Man Tana lehad. Tana Rabanun, qual é o Tana que fala o seguinte, 2 pontos. Tana Rabanun Shagag Bazé deu Shogeg. A pessoa que tem Shagag Shogeg no Shabbat e na transgressão, esse é o Shogeg. Hamur Batorá, que está falando da Torá. Existe Bazé. Agora, se a pessoa foi por querer, sabia que era Shabbat, sabia que era proibido e fez os dois, é o Mezido Amur Batorá. Esse é o Mezido falado no Shonat. O Shogeg clássico é aquele que não sabe que é Shabbat, não sabe que é Malachá, nenhum dos dois. E o Mezido clássico da Torá é que sabe que é Shabbat e sabe que é proibido. Vamos ver de acordo com quem é isso. Shagag be Shabbat Vezido Melachot, ou Shagag Melachot Vezido be Shabbat. Agora, se ele esqueceu um dos dois, qual seria a situação dele? Ou chamar Yodei Anisha Melachaz ou Asurah Valen Yodei Shechavim Alea Korban ou Lo Chayav. Agora ele sabia que não podia, mas ele não sabia que era assim que se fazer Korban se fizesse sem querer. Keman, quem é o caso? Quem é o Tana que fala assim? Que isso aqui já seria considerado sem querer. Que Munbaz. Como Munbaz que a gente viu lá para trás. Amarabai e Munbaz é aquele que fala o quê? Que a Shgagá do Korban já é considerado Shogeg total. Só de não saber que tinha que fazer um Korban, ele já virou Shogeg. Esse é Munbaz. Que a gente viu aqui na frente. Marabai, Akol Modim Beshvuat Bitui Shein Chayavim Alea Korban At Sheshgog Belav Sheba. Shuvat Bitui é o seguinte, a pessoa que fez pessoa que jurou que não ia mais comer alguma coisa, por exemplo. Eu não vou mais comer isso aqui. E depois que aconteceu, ele comeu. Se isso aconteceu sem querer, tem que ser um korban. Qual o sem querer desse Shuvat? Então todo mundo concorda que nesse caso, sem querer, é ele esquecer que ele tinha uma proibição. Quer dizer, ele esquecer que ele jurou. Todo mundo concorda. A Kol Modim Man, quem é esse todo mundo concorda? Rabi Yochanan. Rabi Yochanan lá em cima falou que só você não saber a gravidade já é considerado shogeg, mesmo que você sabe que você não pode fazer isso no Shabbat. Mas para Shavuot ele fala que é diferente. Você tem que não saber que você tem que esquecer que você jurou. Pshita que Rabi Yochanan eicha deika careta, valecha deloika careta lo.
É lógico isso, porque falou Rabi Yochanan, isso aqui tem careta. Shabbat tem careta, e careta é careta. Você não sabe da gravidade do negócio, é como se não soubesse do negócio próprio. Você não sabe da gravidade da transgressão, é como se não soubesse da transgressão. Agora, no nosso caso de Shuvah, não tem careta. Não tem careta. Sara, não, fala Gamara, não. Sara Kadata Ramina, você poderia pensar o que? Roel Bechayab Korban Hidush, de Bechol Torah, acho que Lav. Demais teria Korban, você poderia falar que o Korban aqui já é um Hidush, já é uma novidade, porque em toda a Torá você não vê nenhum caso que você tem um lavo com Korban, só que no Shuvah tudo é careta por querer, Korban sem querer. Mas um caso que você não tem careta por querer, você tem um Korban sem querer só no Shuvah. Então talvez você poderia falar que aqui você esqueceu o Korban, já é considerado uma coisa que você esqueceu a previsão, não. Mesmo para Rabi Yochanan no que? Ve'achamai te kishagai be'Korban nami lechaev. Kamash falando que não. Aí você poderia falar que só dele não saber que tem que trazer Korban da Serei Hayav de Korban? Kamash falando que não. Que Rabi Yochanan fala que você tem que esquecer que você jurou para poder ser o sem querer. Meiti veio. Pergunta a Gamara. Ei, Deus Shugat Shvuat Bitui. Deixa avar. Como é que você pode fazer uma transgredir sem querer a Shuvá que você fez para o passado? O que quer dizer? Você tem uma Shuvá que você faz para o futuro, eu não vou comer. Se tem uma Shuvá que você faz para o passado, eu não comi. Como é que você pode fazer um shoguego dessa Shuvá? Qual o caso que existe um sem querer de você transgredir sem querer um juramento que você fez para trás? Faz moral o seguinte: Sheim Amar Yodei Anish Shuvá Zoasura. Porque se você já sabia que era uma Shuvá que era mentirosa, quer dizer que você sabia que você era uma Shuvá que você não ia rolar. Quer dizer que você sabia que você tinha feito. Avalendo Yodei Chamim Melech Korban Lo Chayav. Mas você não sabia se era Chayav Korban ou não. Amani Munbazi. De acordo com quem é isso? De acordo com Munbazi. Que Munbazi fala que Shkagá do Korban já é considerado Shogeg. E aqui está entre parênteses, a gente vai pular. O Rashi fala que não seguirá não bate. Vamos lá. Ve'amar Abai. Akol modim betrumah shen chavim aleh chomesh ad sheishgog belav sheba. Se a pessoa comeu de trumah, uma coisa que ela separou para dar para o Cohen, comeu. Tá? Se ela comeu sem querer, o que ela tem que fazer? Ela tem que aumentar, ela tem uma multa. Ela acrescenta aquilo que ela ia dar para o Cohen, 1/5, chomesh. Agora, todo mundo concorda que ela só é considerada que ela comeu sem querer essa trumá. Quando ele esqueceu que aquilo era trumá, ele esqueceu que não podia comer trumá, talvez. E aquilo era trumá, não pode comer trumá. Se ele esqueceu completamente, lembrou depois, opa, isso aqui é da trumá, não posso comer trumá. Chomesh, bota 1/5 a mais. A quem é kol modim? A kol modim para aumentar quem? Rabi Yochanan. Para colocar Rabi Yochanan também no meio. Precisa falar com o que a Rabi Yochanan nem redei cagaret, nem redei cagaret. Ló. Mesma coisa que a gente falou lá na Shuvá. Tá bom, é lógico que é Rabi Yochanan que ele fala isso. Porque nesse caso não tem careta. Então ele não precisa saber da gravidade ou não gravidade. Não tem careta, ele tem que saber o lava, o quê? A Shugagá qual é? Só se ele esqueceu a proibição. Mal de tem mami não, fala com mal de tem mitabim como caretomé, de Shugagá como mitar na milichaev kamash que não, você poderia falar o quê? Que a mitab de shamayim, a pessoa que come trumá por querer, ele é chayav mitab de shamayim. Chayav mitab lá na mão da Kadosh Baruch Hu. Que? Não é careta. Mas talvez você fala, não, mitab de shamayim não é careta. Talvez você fala talvez você fala que mitab de shamayim está no lugar de careta, e aí você não saber da gravidade e não saber que tem mitab de shamayim, Kamash falando que não. Para Rabi Yochanan isso aqui não é chamado de gravidade, não pode ser considerado uma coisa única junto com a transgressão, para você falar que você não sabe da gravidade, não pode, é como se soubesse da transgressão, e aí ele tem que não saber ele tem que esquecer o ato próprio. Rava Amar e Rava, já Rava ele discorda, ele fala, mitab como careta, mano. A mitab de shamayim pode ser comparado com careta. Se ele não souber, ele não sabe da gravidade. De chomesh como korban cai. E o chomesh é no lugar do korban, e Rava fala que é a mesma coisa de Shabbat, de careta e korban, mitab de shamayim e chomesh. Vamos lá. Amar Avunaya me'alech bamidbar, vem no dia nota Shabbat.
pessoa estava andando no deserto e se perdeu nas contas do dia. Ele não sabe que dia é Shabat. Ele chegou num caso que ele falou, opa, que dia é hoje? Que dia é Shabat? Então aqui tem duas opções, duas opiniões. Uma, Monesh Shayamim Meshamer Yom Echad. Conta 6 dias, guarda o 7º. Chia Barav Omer Meshamer Yom Echad Monesh Shah. Chia Barav ele discorda, ele fala o quê? Guarda o próximo, conta 6. Memaika me friga qual é a discussão deles. Mar Savar Kebriato Shololam. Se você está ali e não sabe o que, faz como a criação do mundo. Conta 6 dias, descansa o 7º. O Mar Savar que é Adam Arishon. E outro fala que não. Você conta como se fosse a criação de Adam, do primeiro homem. Que ele foi criado na sexta, guardou o próximo dia que era Shabbat. E contou 6 sem fazer. Tem outra breta que fala o seguinte: a pessoa está mandando no caminho, não sabia que dia era Shabbat, ele guarda um dia para 6. Guarda um dia e conta 6. Mailav Moneshishá, por que não falou conta 6? Meshamer Mechad. E aí conta 6 e guarda 1. Porque você guarda um dia para 6, é a mesma coisa de falar 6 e guarda 1. Por que não falou conta 6 e guarda 1? Qual a diferença? Não, fala agora não. Meshamer Yom Echad Moneshishá. Não, nesse caso ele está querendo dizer para você guardar 1. Echad Leshishá, você guarda 1 e conta 6 para depois. Yachis, por assim, Meshamer Yom Echad Leshishá. Meshamer Yom Echad. O Moneshishá me bailei. Por que ele falou Yom Echad Leshishá? Ele deveria falar igual ao primeiro, que o primeiro era igual ao Chia Barav. Falar o quê? Guarda 1 e conta 6. Por que ele falou 1 para 6? Fala Gumará. Demais, Tanya Yamelech, tem outra brada que fala Yamelech Baderech O Bamidbar Venodei Matai Shabbat. Se ele estava no caminho ou no deserto, ele não sabe quando é Shabbat. Moneshishá, ele conta 6, o Meshamer Mechad e guarda um dia. Que Ufta de Rav Chia Barav, que Ufta, isso aqui, esses dois casos, a brada que fala Echad Leshishá e a outra brada que fala claro, conta 6 e guarda 1. São duas coisas que são perguntas fortes para o Chia Barav, que ele falou guarda 1 e conta 6. Amarava, Bechol Yom Veyom, Oselok, Kedei Parnassador. Falou Rava o seguinte: ele perdeu o dia do Shabbat, ele não sabe que dia é hoje, no meio do caminho do deserto. Todo dia ele tem que fazer a Melachot, trabalho suficiente para se sustentar. Bar Mehal Yoma, fora aquele dia, o 7º dia que na contagem dele é considerado Shabbat, aquele 7º dia ele não faz as Melachot. Nesse dia ele vai morrer? Não, David tem para na sua. Não, ele vai se preocupar quando ele sabe que amanhã é o 7º dia da contagem dele. Ele vai se preocupar de no 6º preparar 2 coisas para ele poder sobreviver no outro também. Veio falar Gumará, mas talvez ontem foi Shabbat. Você está perdido? Talvez a sua sexta-feira, a sua 6º dia foi Shabbat. Começa a fazer uma coisa mais do que necessária. Porque, olha só, se você está perdido, se você está com um problema de você vai morrer se você não fizer melachá, você pode fazer melachá. Mas você pode fazer melachá não há mais do que o estritamente necessário. Agora, se no seu 6º dia é Shabbat e você faz melachá em dobro para guardar para o dia seguinte, aí você vai fazer o Shabbat. Fala Gumará, ela colhe um vaioma, sei lá, para nós outros, afilo a ioma. Então fala Gumará, realmente. Todo dia ele faz melachá suficiente para ele poder sobreviver, mesmo naquele dia. E aí ele sempre vai estar dentro da situação de picor nefesh, de perigo de vida. E mesmo se qualquer dia desses foi Shabbat, não tem problema que ele fez melachá, porque ele precisava sobreviver. E como é que ele vai saber que aquele dia é Shabbat? Ele vai fazer melachá todo dia. Porque aqui é o caso que ele vai fazer melachá todo dia, só o estritamente necessário. E nem um dia fazer a mais, porque talvez esse dia é Shabbat. Então qual é a diferença do 7º, que você fala conta 6 e faz o 7º? A diferença do 7º, Bekidush ve Avdalta. Você vai fazer Kiddush, vai fazer Avdalá. E nos outros não vai fazer Kiddush Avdalá. Amarava, Imayamakir Miksata Yom Sheatzabo, Ose melachá Kol Yom Kulo.
Falará o seguinte, mas tem uma exceção, tem um caso. O caso que ele sabia exatamente o dia que ele saiu. Por exemplo, ele contou 6 e ele sabe que ele saiu anteontem, mas ele esqueceu que dia é hoje. Na contagem dele de 6 dias, o dia que ele passar pelo anteontem, sei lá, se ele saiu quarta-feira, o dia que ele passar pela segunda-feira, que para ele vai ser o quê? O 5º dia. Ele pode fazer melachá todo dia quanto ele quiser, não precisa fazer só o estritamente necessário. Porque esse dia que ele saiu, com certeza não é Shabbat. Ele não ia sair de Shabbat. Fala, pshita, lógico, por que você precisa me falar isso? Não. Mal detema quem vai de Shabbat lonafik, memale Shabbat lonafik, vehainami becham Shabbat lonafik. Você poderia falar o quê? Erev Shabbat ele não saiu, Erev Shabbat ele também não saiu. Então você, e aqui também pode ser que ele saiu só o quê? Na quinta-feira, você poderia falar, então para ele falar o quê? Para ele fazer o quê? No dia que ele saiu e no dia seguinte. Você com certeza também não saiu sexta-feira? Kamash Melan, que não. Zimim Demashkar Shirta, o Mikrevenafik. Não tem nada a ver, isso aqui é só o dia que ele sabe que ele saiu, que esse dia com certeza não é Shabbat, o outro no dia seguinte ele não, por mais que ele também não teria saído na sexta-feira. Aí eu dei a Ikar Shabbat em na Mishnah. A pessoa que sabe que é Shabbat, sabe que existe o conceito de Shabbat. E aí, esqueceu? Não sei o que a gente viu. Minehani Mili, fala camarada, onde ele sabe essas palavras? Amarav Nachman Amaraba Baravua. Trei Krai Ktibei. Está escrito dois suquim. Um está escrito Veshamru Bnei Israel et Shabbat. Desculpa. Aqui ele está falando o seguinte: a pessoa que sabe o Ikar Shabbat, sabe a ideia de Shabbat, mas esqueceu de Melachot, vai ter que trazer um korban para cada um. Certo? Ou a pessoa que esqueceu que era Shabbat no dia, ele vai ter que saber, vai ter que trazer um Shabbat, mas ele sabe que existe esse negócio de Shabbat. De onde ele tira esse negócio de trazer um korban para cada melachá ou um korban para cada Shabbat que ele esqueceu? Por que ele não fala um Shabbat só? Ele fala que tem 2 psukim. Veshamru b'nei Israel Shabbat. Uchtiv et Shabtotai Tishmor. Veshamru b'nei Israel Shabbat, está começando no plural. O Shabbat, um Shabbat. E o outro está escrito, Shabtotai, os meus Shabbatot no plural, Tishmor, vocês vão guardar. Aketzad. Veshamru b'nei Israel Shabbat, Shmirah, Chadre, Shabbatot, Arbe. Você tem uma Shmirah para muitos Shabbatot. Veshamru Tishmor, Shmirah, Chadre, Shabbatot, Shabbat. Uma Shmirah para cada Shabbat. O que quer dizer isso? Uma Shmirah para muitos Shabbatot, se você esqueceu muitas vezes do Shabbat, que era o dia, hoje era Shabbat, um korban para cada um. Agora, se você esqueceu a melachá e fez algumas vezes em muitos Shabbatot, um Shabbat para cada melachá que você fez. É Shabtotai e Tishmor no plural. Veshabbat, Matkiflá. Qual Shabbat Veshabbat? Matkiflá, Rabnacham Maritzka, Kaderaba, devia ser o contrário. Ipcha, Distabra, ao contrário, ficaria bom. Porque Veshabru, Shabbat, Shabbat. Ao contrário, você deveria aprender a mesma coisa, só que ao contrário do Psukim. Veshabru, Bnei Israel Shabbat, deveria ser o quê? Uma Shmirah para cada Shabbat. Veshabtotai Tishmor, Shmirah, Chadre, Shabbatot, Arbe. Veshabru, Bnei Israel Shabbat, vocês guardem o meu Shabbat. Ao invés de você falar de isso aqui, quer dizer um Shabbat, você quer dizer que tem muitos Shabbatot, vocês têm que guardar, vocês têm que cada um faz ao contrário. Vocês têm que guardar todas as melachot para cada Shabbat. Um Shabbat. É Pshatotai Tishmoro, é o Shabbat que está no plural. Então você coloca o Shabbat como que ele esqueceu. E ele também teria que trazer muitos korbanot, um para cada Shabbat que ele esqueceu. E aprende a mesma coisa, só tem uma discussão de qual passuca aprende cada coisa. De acordo.